Você sabe o que faz um Food Hunter? Não? Eu também não. Mas calma, quem conta tudo pra gente é Pedro Belo, que é Food Hunter e também é consultor de marketing gastronômico. Tudo bom, Pedro? Tudo bem, Alisson, e você? Tudo ótimo. Começa explicando pra gente então o que faz um Food Hunter. A Food Hunter, na verdade, ele surge como a união de duas atividades, né? Então você tem hoje uma disciplina, né, de marketing, aí um segmento de marketing que a gente pode colocar, que é o Cool Hunting, né? O Cool Hunting, para quem não conhece, é o olhar, né, que busca aí as novas tendências por meio da observação do comportamento das pessoas, principalmente. Então é você buscar realmente o que é diferente e entender como que aquilo vai se aplicar, né, na sociedade em determinado tempo depois. E aí o trabalho do Food Hunter é justamente aplicar essa ferramenta para o mundo da gastronomia. Então a gente vai buscar realmente aí tudo que é mais interessante, tudo que é mais vibrante no mundo da culinária e da gastronomia e antecipar isso, tornando isso um diferencial para muitas marcas que trabalham com alimentação hoje. E o Food Hunter, ele não olha apenas para o cardápio de um restaurante, certo? De jeito nenhum, você tem que olhar tudo, né? Tem uma frase bastante conhecida no mercado de varejo que eles falam que retail is detail, né? Então a chave está nos detalhes realmente. Então desde o atendimento, a forma como é apresentado, a seleção dos ingredientes, o que torna aquilo diferente, né? Por que é interessante. E o nosso trabalho de Food Hunter é realmente buscar o que é mais interessante e promover isso, né, de uma certa maneira. Pedro, além de trabalhar com restaurantes, você também trabalha com grandes marcas. Como é que elas podem se preparar para acertar os seus próximos lançamentos? É engraçado essa pergunta porque, assim, para as grandes marcas é muito mais difícil acertar do que para um restaurante, né? Então, assim, restaurante, geralmente a escolha acaba sendo mais pontual. A gente pensa, né, do ponto de vista do consumidor, eu quero ir naquele restaurante porque ele serve determinado tipo de comida. Vamos pensar assim. Mas para uma rede é muito mais desafiador, porque por você ter mais abrangência, mais capilaridade, estar posicionado em mais lugares, você precisa agradar mais pessoas. E a gente sabe o quanto é difícil, né, a gente conseguir agradar bastante gente e a massa mesmo. Então, o desenvolvimento de produtos para grandes redes é muito mais específico do que para um restaurante propriamente dito. E ele envolve também muita pesquisa, né? Não somente a pesquisa de mercado, mas uma vez que a gente identifica essa tendência e antecipa e olha, o produto é esse, a gente precisa testar esse produto para saber se ele vai dar certo ou não. Porque muitas vezes o nosso faro mesmo está errado. O consumidor acaba sempre surpreendendo. Essa é uma regra de ouro assim, do Cool Hunting. E você tem algum trabalho que você tenha realizado para alguma grande marca que você pode contar aqui para a gente? Eu trabalho, na verdade, para duas marcas de café que são muito queridas para mim, que são o Café do Ponto e a Casa Pilão. Bacana. Né? E é engraçado que são marcas que eram muito consolidadas assim no cafezinho do dia a dia, no café expresso, e que acabavam não inovando muito na parte de bebidas à base de café. E aí a gente observou nesses últimos anos toda uma movimentação, né, trazendo essas bebidas à base de café para um protagonismo. E aí eu identifiquei a necessidade de trazer isso no Café do Ponto, o que não fazia muito sentido para eles, porque por servir só café e promover bastante isso, a qualidade, desde o método de colheita, extração, até a xícara propriamente dita. Então, para eles era um desafio muito grande trabalhar com bebidas à base de café que conversa com um público um pouco mais jovem. Surpreendentemente, deu muito certo. Então, a gente conseguiu atrair uma fatia de público que a gente não tinha antes. Né? Então, acho que foi um case bastante importante para a gente, para mostrar o quanto a gente trazer a tendência, aplicar a tendência é importante. O consumidor ele quer sempre novidade e a gente tem que estar pronto para trazer. Pedro, muita gente deve se perguntar qual a diferença entre o que é moda e o que é tendência?
É uma boa pergunta, né? A gente ouve muito no dia a dia o pessoal falando de tendência, né? Não, esse brinco que a moça está usando na novela, um corte de cabelo, isso é tendência. E, na verdade, é um pouquinho equivocado, porque a tendência ela é uma movimentação muito maior. A gente brinca e fala que é um tsunami que está vindo e que ele é irreversível, né? A tendência. Já essas pequenas movimentações a gente chama de moda ou modismo, né? E tudo se refere ao tempo que ela vai durar. A moda ela é um pouco mais duradoura do que o modismo. O modismo é muito pontual. Então, no mesmo exemplo lá da questão da novela, né, de um brinco ou de alguma coisa que está sendo usada, isso é um modismo. Então, acabou a novela, já não vai mais fazer sentido utilizar aquilo, né? A moda ela dura um pouquinho mais e a tendência ela é aquela movimentação irreversível. No mundo gastronômico, como é que a gente consegue exemplificar o que é moda e o que é tendência? Eu gosto muito de falar do pão de forma, né? Então, assim, se a gente fosse ver na nossa casa há 10, 15 anos atrás, a gente tinha pão de forma branco. Hoje em dia, todo mundo tem em casa um pão de forma com alguma grãos. característica mais saudável, né? Seja integral, seja com adição de grãos, com iogurte, sem glúten, sem açúcar e etc. Isso é o quê? Isso é uma tendência. Então, a gente pode listar, inclusive, a inclinação à saudabilidade e a atenção aí para os ingredientes como uma macro tendência do futuro e que as pessoas realmente vão olhar para isso. Então, olha como a gente absorveu isso sem mesmo notar. Sim, claro. Né? Tá dentro de casa. Pedro, para a gente finalizar, quais são as próximas tendências no mundo gastronômico para 2018? O que o consumidor vai encontrar nas lojas, nas grandes redes no ano que vem? Olha, de maneira geral, eu acho que o cliente ele está se especializando. Todo esse movimento que a gente teve recentemente do que foi chamado de gourmetização fez com que o consumidor tivesse mais contato com ingredientes que ele não tinha contato antes, né? Até a alta do poder de consumo, tudo isso deu acesso a ingredientes e a tipos de comida que ele não teria antes. Sem e dúvida. Agora o que aconteceu? Mesmo com o reflexo da crise, o consumidor está mais exigente. Então, ele conhece mais o produto e ele exige mais. Então, para mim, o que eu vejo aí para o futuro como uma tendência forte é realmente a especialização. As pessoas elas vão começar a questionar tudo aquilo que está sendo consumido. Qual é a origem? Isso me faz bem? Vão checar a tabela nutricional, vão querer saber como é feito, né? A gente tem aí até hoje nos supermercados marcas lançando pães artesanais. Né? Então, o que isso mostra? Mostra que o cliente está mais exigente. Mesmo em tempo de crise ou pós-crise, né? Esse o consumidor está mais atento, de incerteza, né? Existe espaço para o melhor. Né? Então, a dica que eu dou aí para as grandes marcas de alimentação é especializem-se, porque o nível da barra de exigência vai subir. Pedro, super obrigado pela sua participação. Obrigado você, valeu. A gente vai continuar de olho nas tendências do mundo gastronômico e você já sabe, continue acompanhando as principais notícias da indústria da comunicação pelo site do próprio Mark, que agora também é Play.